Quem investiu no Bitcoin em 2020 se deu Realmente, bem. o crescimento acelerado dos criptoativos vem chamando a atenção dos investidores. O Bitcoin está ganhando cada vez mais adeptos em diversos países. O preço da moeda, a criptomoeda, como é chamada tecnicamente, multiplicou no país esse ano. A criptomoeda mais importante do mundo atingiu um novo máximo histórico. A moeda virtual foi negociada a $69.200 ontem. Um imenso mercado que atrai investidores e gera muitas dúvidas. Será que é esse o futuro do dinheiro? Fala Alcateia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Ronaldo Lobo, criador desse canal, educador financeiro e também escritor. E a minha missão aqui é te ensinar a dominar o seu dinheiro e não ser dominado por ele. E hoje vamos falar um dos assuntos mais comentados no momento, que é o tal do Bitcoin. O que é, como ele surgiu, de onde ele veio, por quem que ele foi criado, quais são os riscos, é pirâmide, não é? Tudo isso eu vou falar no vídeo de hoje. Então fica até o final. Mas o maior segredo do Bitcoin e das pessoas que ganham dinheiro com ele é porque elas dão like aqui no vídeo e se inscrevem no canal. Se não fizer isso, você não vai ganhar dinheiro com Bitcoin não. É claro. Então, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Antes de eu começar aqui o conteúdo, já comenta aí se você gostou do cenário novo, se você gostou da introdução nova. Então vamos lá, vamos destrinchar aqui tudo sobre esse tal famoso Bitcoin. Primeiramente, o que é o Bitcoin? O Bitcoin ele é uma criptomoeda, ele foi a primeira criptomoeda a ser criada. E o que significa criptomoeda? É uma moeda virtual, ou seja, uma moeda eletrônica. E a transação dele é feita de ponto a ponto, ela não precisa de um intermediador. Então se eu quiser mandar um Bitcoin para você e você quiser mandar um para mim, você consegue sem precisar de um banco ou de uma instituição financeira para fazer essa intermediação. Não quer foder o meu comando, pô? Essas são as duas características principais dele. E por que surgiu o Bitcoin? Ele surgiu em outubro de 2008 e a ideia principal era justamente essa: você conseguir transicionar o seu dinheiro sem precisar ficar pagando taxa para banco, sem precisar ficar pagando imposto para governo. Ninguém vai regular o seu dinheiro, ninguém vai te regulamentar, criar leis, regras, porque ele não tem essa característica. A característica dele principal é você ter a liberdade de fazer o que você quiser com o seu dinheiro, inclusive fazer essas transações. Mas mesmo tendo essa característica dele ser descentralizado, ou seja, não tem alguém centralizando o Bitcoin, por isso que ele é descentralizado, mesmo tendo essa característica, ainda assim ele se torna seguro, porque existe uma rede de dados, um banco de dados, na verdade, chamado blockchain. Essa blockchain é um banco de dados que armazena todas essas transações. Então, você consegue acessar, obviamente você vai precisar de um grande potencial de computação para isso, porque essa rede de blockchain ela é criptografada. Resumindo, então você ainda pode assim, verificar as transações, você pode acessar a blockchain e confirmar que as transações são verdadeiras, são autênticas, por isso que ele se torna seguro. Mas quem criou essa tal criptomoeda? Irineu, você não sabe nem eu. Até hoje não se sabe quem foi a pessoa por trás disso tudo, na verdade nem se sabe se foi uma pessoa, se foi um grupo de pessoas. A única coisa que se sabe é que existe um pseudônimo, não consigo falar a palavra, pseudônimo, sei lá, enfim. Existe alguém por trás chamado Satoshi Nakamoto. Então é como se fosse um personagem da figura do criador do Bitcoin, mas a gente não sabe se é homem, se é mulher, se é um grupo de pessoas, como eu mencionei. E por que o Bitcoin ele é tão vantajoso? Primeiro, porque ele é descentralizado, já falei, então não tem ninguém regulamentando ele, você consegue fazer o que quiser com o seu dinheiro, não vai precisar ficar pagando imposto, nem precisar ficar pagando taxa. E a segunda coisa é que ele é muito escasso, diferente do real, do dólar, do euro, que o Banco Central de cada país consegue emitir mais dólar, consegue emitir mais real, consegue emitir mais euro, de forma a fazer ele sim inflacionar. No Bitcoin não tem isso, ninguém consegue aumentar a quantidade de Bitcoin, ninguém consegue criar mais Bitcoin. Ele tem uma quantidade finita e é só isso que vai ficar rodando. Então, por isso que ele se torna tão escasso, por isso que cada vez mais pessoas querem ele, por isso que ele se valoriza tanto, porque as pessoas estão percebendo a importância que ele tem, a importância que ele pode ter para o nosso futuro, se essas negociações forem abertas para o mercado como um todo, você ir na padaria, comprar um Bitcoin, enfim, existem várias possibilidades. Mas por ele ser escasso e por ele ser descentralizado, essas são as principais vantagens dele. Quer dizer então que o Bitcoin é uma grande pirâmide? Não,
Não, nem o Bitcoin, nem todas as outras criptomoedas são pirâmides. O que caracteriza uma pirâmide? É quando você trabalha com um produto que ele não existe. O Bitcoin, por mais que você não consegue tocar nele, por ele ser online, ele existe. Então ele está lá, é a sua moeda virtual, ela existe. Mas você não consegue tocar nela. Então as pessoas fazem essa confusão. Por isso que algumas pessoas acham que é pirâmide. O problema foi que muitas pessoas usaram do Bitcoin para fazer pirâmides. Então por causa disso, algumas pessoas têm esse entendimento errado. Ele não é uma pirâmide. Mas infelizmente algumas pessoas usaram para fazer pirâmide. Assim como o real, como o dólar, a moeda em si não é uma pirâmide, mas existem muitos piramideiros que usaram dólar, que usaram real. A mesma coisa aconteceu com o Bitcoin. Eu desconfio. E qual é o risco principal dessa criptomoeda? O risco principal são os preços de cair. Porque assim como qualquer produto, o Bitcoin ele funciona através da oferta e demanda. Então, quanto mais pessoas querem comprar, o preço sobe. Quanto mais pessoas querem vender, o preço desce. E, obviamente, dentro desse período de valorização e desvalorização, você pode acabar perdendo dinheiro nisso. Ih, rapaz. Mas você só vai perder dinheiro de fato se você vender o Bitcoin. Se você comprou e você não fez nada, você está lá. Ah, o preço caiu, ok. O preço caiu, mas uma hora ele recupera. Se você não vender, você não vai perder dinheiro. Você só perde dinheiro quando você realmente vende ele. Você se desfaz da moeda. O risco principal é isso. E por ele ser 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, então tem esse risco de você comprou de manhã, quando você está dormindo o preço caiu, quando você acordou no outro dia o preço está mais baixo do que quando você comprou. Mas como eu falei, se você não vender, se você já tiver paciência para guardar, uma hora a tendência é que o preço recupere. Ah, bom. Aí muita gente começa a fazer aquela velha pergunta. Mas Ronaldo, ele está valorizando tanto, já está tão lá em cima, vale comprar Bitcoin ainda? E eu trouxe 7 motivos que eu vou te explicar por que ainda vale a pena. Errado! O primeiro motivo é porque ele vai ter mais escassez. De tempos em tempos existe uma coisa chamada halving. O que é halving? É a diminuição da produção de Bitcoin. Esse foi programado no início do Bitcoin, então não é ninguém que faz isso agora, para você não confundir com a informação que eu falei no começo. Então, no início do Bitcoin, o programador dele, o Satoshi Nakamoto lá, ele programou isso, que de tempo em tempo a produção de Bitcoin vai cair pela metade. E por isso ele se torna mais escasso, ou seja, vai ter cada vez menos produção, cada vez menos Bitcoin em circulação para a gente negociar. Para vocês terem uma ideia com números, vamos supor aqui que no início do Bitcoin ele tinha 1 milhão de Bitcoins para ser produzido. Depois de 4 anos, essa produção caiu pela metade, só era possível agora produzir 500 mil Bitcoins. Depois de mais 4 anos, 250 mil. Depois de mais 4 anos, 125 mil. E assim ele vai sendo reduzido pela metade até chegar no momento que ele não vai ter mais como ser produzido. E aí ele vai chegar no ápice de escassez máxima. E eu descansaria finalmente. E aí você deve estar perguntando, Ronaldo, então quantos halvings já teve? Será que a gente já está perto do final dele? Não, até o momento só teve 4 ou 5 halvings, não me engano. Vou colocar aqui na legenda, não lembro exatamente, mas foram 4 ou 5. Errou feio, errou rude. Então, existem muitos halvings ainda para acontecer e isso torna ele cada vez mais escasso e, obviamente, cada vez mais querendo gente comprar, com menor oferta e mais gente querendo comprar, ou seja, a demanda aumentando, a tendência é de que o preço dele valorize. A segunda coisa que faz ainda valer a pena comprar Bitcoin é que o custo de produção dele vai ficar maior. Como assim? Tudo que tem um custo de produção maior, a tendência é de que esse produto final ele seja valorizado. E conforme for passando o tempo, conforme for tendo esses halvings, a produção do Bitcoin vai ficar cada vez mais cara, porque vai ser cada vez mais gente querendo produzir, só que a quantidade dele vai estar reduzindo. Então, mais gente querendo produzir, só que a quantidade de produto menor, então vai fazer o custo de produção subir. E, obviamente, quanto maior o custo de produção, mais caro ele fica. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Assim como também vai ter menor liquidez. Liquidez é a transação, gente querendo comprar, gente querendo vender, e conforme ele for ficando cada vez mais escasso, conforme a quantidade for diminuindo, vai ter menos gente querendo vender. Então você, para comprar, vai ter que pagar um preço muito alto. Então por isso que é importante você comprar agora, porque quando chegar nessa época, você vai ter o poder de vender pelo preço que você quiser. A quarta característica é a maior demanda de instituições, os fundos. Como muitos gestores estão percebendo essas características que eu estou falando agora para vocês, eles estão buscando adquirir as criptomoedas para a sua gestão, para a gestão da sua carteira. Então, a demanda de instituições financeiras pela compra de Bitcoin, por saber desse potencial de valorização, tem aumentado. Então,
Aí é lei de oferta e demanda. Mais gente querendo comprar, menos gente querendo vender. E isso vai fazer o preço dele subir. Outra coisa é que o volume de compra dele ainda está normal. Normal? Normal, você tá maluco, pô? Ué, Ronaldo, mas os preços não estão subindo? Isso não significa que tem mais gente querendo comprar? Sim, tem mais gente querendo comprar. Mas o que acontece? Quem está querendo comprar agora são as grandes instituições, como eu falei, os gestores de fundo. E eles estão comprando em grande quantidade, por isso que o preço tem subido de forma tão rápida. Quando chegar a galera, a massa, que aí vai ter mais gente realmente, pessoas físicas querendo comprar, aí a tendência dele valorizar mais ainda. Tá. E a última coisa que tratando-se agora de economia, que pode fazer o Bitcoin valorizar e ainda valer a pena comprar ele, é a possível queda dos juros americanos. No ano passado, nos Estados Unidos teve um ciclo de juros muito alto. Então o que estava acontecendo? Como o juros estava alto, basicamente os juros da renda fixa lá dos Estados Unidos estava muito alto, muitas pessoas estavam comprando títulos públicos, títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos. Por quê? São coisas mais seguras, são investimentos mais seguros e pelos juros estar mais alto, estava pagando muito bem. Só que agora a tendência é de que os juros comecem a cair. Então, pessoas vão pegar esse dinheiro e vão procurar coisas mais rentáveis. E o que é mais rentável nesse momento? Agora todas as peças se encaixaram. E se você está perguntando agora como que eu vou comprar Bitcoin, aonde que eu vou comprar, vou mostrar aqui a minha tela para vocês rapidinho, de forma bem objetiva, bem prática, para vocês verem como que eu compro meus Bitcoins. Eu uso a exchange do BitBank, então você pode colocar aí no site, no Google BitBank, que já vai aparecer esse primeiro site aqui. O que é uma exchange? É a mesma coisa que uma corretora de valores, só que em vez de você comprar ações, BDRs, fundos imobiliários, você vai comprar criptomoedas. E obviamente, como é o seu primeiro acesso, você vai colocar seu e-mail e vai criar a sua conta. E aí depois de criar a sua conta, você vai ser direcionado para essa página, chamada Bitpreço, mas é basicamente a mesma coisa. Então aqui na aba lateral vai ter a quantidade de Bitcoin disponível que você tem, ou seja, depois de você ter comprado. A mesma coisa, o real vai ter a quantidade disponível para você poder comprar mais e a quantidade que está em uso. E vai ter o seu patrimônio total, que vai ser a soma da quantidade de Bitcoin que você tem com a quantidade de real que você tem disponível para poder comprar mais. E aí você descendo aqui, você consegue ver negociação avançada. Isso é mais para quem trabalha com trader, você não vai precisar mexer nisso não. Você vai ver os seus extratos e aqui na transferência de reais é onde você vai mandar o seu dinheiro para a exchange, para você poder comprar os Bitcoins. Então você clica aqui em transferência de reais e você vai escolher a função de depósito. E aí depois você vai escolher a moeda real e você vai escolher qual é a forma de envio do dinheiro. Você pode fazer tanto uma TED com esses dados aqui ou pode fazer um Pix. Eu acho um Pix mais fácil. Então vou clicar aqui na opção de Pix. E aí ele vai aparecer esses detalhes aqui para você ter atenção. Você clica em Entendi. Vai colocar qual que é o valor do depósito que você vai fazer. Vamos supor aqui que seja de R$500, tá bom. E aí você pode escanear esse QR Code ou você pode copiar a chave. Lembrando que, como ele bem falou, você tem que fazer a transferência Pix do mesmo CPF para o mesmo CPF. Se você criou a conta no seu CPF, então o banco que você vai fazer a transferência ou o Pix tem que ser o seu CPF. Não adianta você criar uma conta aqui na Exchange com o CPF do seu irmão e na hora que você vai fazer o Pix, você vai fazer o Pix com o seu CPF. Não vai dar certo. Tem que ser mesmo CPF do banco, mesmo CPF daqui da Exchange, do BitBank. E aí depois que você fez o Pix, vai demorar um pouquinho, mais ou menos uns 5 minutos para ele cair na sua conta. Você vem em negociar Express, vai escolher aqui o Bitcoin, BTC. E aí você vem aqui em total em reais, que é a quantidade de reais que você quer comprar em Bitcoin. Aqui na Exchange, diferente das ações, dos fundos imobiliários, você não vai comprar uma ação e vai pagar o valor correspondente. Ao contrário, você escolhe o valor que você quer comprar e aí vai vir o Bitcoin correspondente a esse valor que você quer. Então, por exemplo, na ação, você quer comprar uma ação, aí a ação está valendo R$5, então você vai pagar R$5 por aquela ação. Agora, se você quer 2 ações, você vai pagar R$10. Se você quer 3 ações, você vai pagar 15. Aqui no Bitcoin é o contrário. Você escolhe o quanto que você quer pagar e aí ele vai te dar a quantidade de Bitcoin correspondente. Então, vamos supor aqui que eu quero comprar R$50. Aí ele vai te dar a quantidade em Bitcoin correspondente, que aí seria exatamente essa daqui. E aí, obviamente, você já vai ter saldo e você só clica em comprar.
vai aparecer esses dados, se é o total de reais correto que você quer comprar, se a quantia em Bitcoin que é a mesma que apareceu. E, obviamente, você querendo comprar, você clica em confirmar compra. E aparece aqui no cantinho, ordem completamente executada. E se você quer verificar que deu tudo certo, você pode vir aqui em extrato, que aí vai aparecer para você. E assim, em menos de 5 minutos, eu comprei R$50 em Bitcoin. Você também pode fazer a mesma coisa. Se você não tem um notebook, não tem problema. Você pode baixar o aplicativo do BitBank no seu celular. É basicamente as mesmas funcionalidades. Você vai lá em fazer o Pix, vai transferir o seu dinheiro, a quantidade que você quer. Você vai em negociar Express, vai escolher o Bitcoin, vai colocar a quantidade que você quer e aí já vai aparecer a quantidade de Bitcoin correspondente. Vai clicar em comprar, vai confirmar a compra e ok, tá safo. E assim a gente termina mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, eu sei que o conteúdo para quem é iniciante pode acabar complicando, pode acabar confundindo alguns termos, mas volte à aula, assista de novo, se for necessário, reduza a velocidade, assista com mais calma, às vezes eu falo rápido, então pode realmente confundir. Então assista com mais calma, anote, faça as anotações ali que você achar necessário, pausa, pesquisa um termo no Google, pesquisa outro termo no YouTube, enfim, o importante é que você entenda ao máximo esse conteúdo para você saber o que você está fazendo e não correr riscos desnecessários. E se você quer saber mais alguma coisa específica sobre o Bitcoin, comenta aqui também, porque eu vou ter um prazer enorme em te ajudar a retirar sua dúvida e quem sabe pode virar até um tema para um próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!